Irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia. Nesta quinta-feira, dia 3 de maio de 2018, amados, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de exortação e de edificação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai por todos os nossos erros, falhas, fraquezas, por todos os pecados por nós cometidos. E nós aproveitamos nesta quinta-feira, dia 3 de maio de 2018, e em todo o decorrer desta semana, para abraçar e cumprimentar todos os aniversariantes que completam, que comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas vidas, saúde e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E hoje, amados, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus nos manda falar para aquelas pessoas que querem ver ao Senhor. Ou seja, o que significa ver ao Senhor? É ver, é olhar para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. E olhar para Jesus nada mais é do que olhar para a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a palavra de Deus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E hoje nós vamos ver uma passagem escrita em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, sem santificação ninguém verá a Deus. Mas ele diz nesta passagem: seguir a paz com todos. E a paz é o terceiro quesito, é o terceiro subitem do fruto do Espírito. O Espírito é um, o fruto é um, subdividido em 9 subitens: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E Gálatas capítulo 5, versículo 23 está escrito: contra estas coisas não há lei. A lei não tem como alterar, a lei não tem como interferir, a lei não tem como se manifestar contra o fruto do Espírito. Portanto, cabe a nós desenvolvermos os 9 quesitos: amor, alegria, paz. Temos que trabalhar com o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos voltar lá, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação. O que significa santificação? Santificado significa separado para Cristo, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E em Romanos capítulo 12, versículo 18 está escrito, amados: se for possível, quanto na medida em que estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quanto no que depender de vós, o quanto aí é no que depender de vós, na medida que estiver em vós, quanto. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, à medida que depender de você, tenha paz com todos os homens. Se for provocado, deixa provocar, amados. Nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos seguir a palavra de Deus, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24, 25 e 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presas. Estas pessoas estão presas, estão sendo enredadas pelo diabo. Portanto,
Nós devemos ser este servo do Senhor e não contender, ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. E hoje nós vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, nos dá uma passagem, nos mostra sobre a santificação. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Portanto, nós devemos nos separar para Cristo, nós devemos buscar ter uma vida santa. O santificado é separado para Cristo. Nós devemos buscar andar como o Senhor Jesus Cristo andou, ser santo como Ele foi santo. E em errando, pedindo sempre perdão a Deus, jamais nos afastando da presença de Deus. E também está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, agora que é o importante, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. A igreja somos nós, que somos templo do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, e conforme também está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a casa de Cristo. Então, vós, maridos, amai vossas mulheres, voltando lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, agora que vem o importante, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Ele se entregou naquela cruz do Calvário por nós, para nos separar, para que todo aquele que for até Ele, que o receber como Senhor e Salvador da sua vida, que o confessar como Senhor e Salvador da sua vida, que passe da condição de criatura para a condição de filho de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mais a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E amados, todo ser humano é criatura de Deus, foi criado por Deus, todos nós. Deus não faz acepção de pessoas, todos nós, toda a humanidade foi criada por Deus. Agora, aquele que recebe, que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, passa da condição de criatura para a condição de filho de Deus. E vamos voltar a Efésios capítulo 5, versículo 26. Para a santificar, ou seja, para santificar a igreja, para separar para si a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, ou seja, a palavra, a água, purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra. Nós somos lavados, nós somos purificados pela palavra de Deus revelada às nossas mentes, aos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, esta água é a palavra de Deus revelada às nossas mentes e aos nossos corações, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Ou seja, a partir do momento que a igreja, que nós somos a igreja de Cristo, que nós nos santificamos, que nós nos separamos para Cristo, nós começamos a nos tornar sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Portanto,
Que fique esta palavra de exortação para a amada igreja. Nesta quinta-feira, dia 3 de maio de 2018, oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado para nós seguirmos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que para nós vermos ao Senhor, nós temos que seguir a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas também é muito importante nós buscarmos andar em paz com os nossos irmãos, andarmos em comunhão com os nossos irmãos, porque a paz é um dos quesitos do fruto do Espírito. Ninguém conseguirá se santificar se não tiver paz, se não seguir a paz com todos. A pessoa não se separará, porque a paz é o terceiro quesito do fruto do Espírito. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, para a pessoa se santificar, ela necessariamente terá que ter paz com todos, porque senão ela não consegue se separar para Cristo, senão ela não estará andando em obediência à palavra de Deus, ela não estará manifestando um dos subitens do fruto do Espírito, o terceiro subitem do fruto do Espírito, que é a paz. Que fique esta palavra de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, em nome de Jesus, amém e glória a Deus.